Hoje faz exatamente 3 meses que morreu a primeira pessoa com coronavírus. Hoje. Sim. Exatamente hoje. Agora morrem 1.000 pessoas por dia. E os caras pararam o futebol quando tinham 30 mortes. E agora tem 30 mortes gerais no Brasil. Agora tem 1.000 mortes por dia. E eles querem voltar. Futebol, seja lá o que for. Né? Eu não entendo por que parou. Se era para fazer isso, era melhor ter começado lá atrás. Nem parava. Seguia. Estão esperando dar o pico para voltar. É isso que eu não estou entendendo. Agora que está dando 1.000 pessoas por dia, nós vamos voltar. Quando deu uma pessoa, para tudo. 30 pessoas, para tudo. Agora tem 1.000. Bom, agora vão voltar. Eu não estou entendendo exatamente o que se pretende. Agora, é problema deles. Eles fazem o que eles quiserem. O Rio de Janeiro está falando que vai voltar a jogar bola na quinta-feira. A gente já vai falar sobre isso. Os hospitais de campanha estão prontos no Rio de Janeiro e os caras estão querendo voltar. Agora, é uma coisa irresponsável, uma coisa de moleque. Aqui em São Paulo a coisa está sendo levada um pouquinho melhor. Está havendo mais cuidado. A verdade é que até agora não se voltou. Os clubes estão, somente os grandes, essa é uma verdade que tem que ser dita também. Eles estão segurando bem a onda e estão evitando que a coisa seja antecipada. Agora, já é mais ou menos assim, cansei da brincadeira, estamos muito tempo em casa, vamos sair, vamos abrir tudo. Tá, mas a pandemia está aí, não, isso aí já deu, já cansou, vamos mudar de brincadeirinha, mais ou menos por aí. Enfim, problema deles, né? Eu acho absolutamente uma coisa ridícula. Eu não vou a lugar nenhum, eu continuo em confinamento, porque as autoridades sanitárias, que eu respeito, elas continuam dizendo a mesma coisa. Agora, se eles quiserem fazer futebol, treinar, eles vão colocar em risco os jogadores, os funcionários, as pessoas que haverá uma circulação. O jogador tem mãe, tem avô, tem filho. Mas se isso não tem nenhuma importância, então vamos em frente. E aí, Mauro Betti, como é que você vê essa situação? Eu acho que tudo conforme planejamento, né? Os números estão mostrando que a cidade de São Paulo, aos poucos, a curva está caindo, né, de óbitos na cidade de São Paulo. Aí você precisa do aval do lado científico, né, do lado médico. Então, tem muita coisa em jogo. Mas o que eu falo, Mauro, é uma questão básica, é colocar no papel uma coisa assim, você vai retomar, acho que a partir do dia 20 dá para começar o treinamento 3 vezes por semana. Dá para começar a pensar nisso, viu, Mauro? Porque muita coisa tá retomando. Dá para pensar, dá para voltar ao treino. Mas, velho, jogar bola não pode. O que o Rio de Janeiro decidiu nesta madrugada às 2 da manhã, com a possibilidade do campeonato voltar na quinta-feira, é inominável. Infelizmente, com as nossas desautoridades políticas, com as nossas autoridades muitas vezes autoritárias, com essa negação à ciência, aos bons costumes, à educação, à cultura e, por tabela, à saúde, nada mais surpreende. Mas que realmente é uma excrescência pensar numa quinta-feira, e justamente hoje, no dia dos 70 anos do Maracanã, tentando se dar um jeito na saúde pública, e a saúde pública do Rio de Janeiro agora tem mais leitos, porque finalmente os hospitais de campanha estão em ação para atender a comunidade, a população. É inominável tentar pensar em voltar quinta-feira. Claro que vai voltar, qualquer área de atuação, e nunca vai voltar da maneira ideal nesse momento de pandemia global e algo que não se tem nada parecido nos últimos 100 anos. Mas tentar fazer a bola voltar quinta-feira é um absurdo tão inacreditável que inacreditável, eu ainda acabar de falar a palavra inacreditável quando eu falei que o inacreditável há muito tempo já não existe mais nesse país. E não só nesse país. Não tem a dúvida. Flamengo e Bangu tem um jogo marcado para quinta-feira. E Fluminense e Botafogo já disseram que não vão entrar em campo. Então, esse campeonato já é uma bagunça, viu, Vanderlei? Sem pandemia. O Campeonato Carioca já é uma bagunça sem pandemia, porque a gente costuma muito ouvir nessa pandemia, Vanderlei, muita gente colocando a culpa na pandemia, mas muita coisa no Brasil, envolvendo até o futebol brasileiro, mas coisas mais sérias no Brasil, já existiam e numa situação bem drástica aqui no Brasil. Então não é a justificativa da pandemia, tá? Então a gente vai falar sobre o Campeonato Carioca. Pode falar, Vanderlei. Sem dúvida. É a Taça Rio, né? Que eles estão querendo acabar a Taça Rio. Concluir. É uma mistureba, né? A Taça Rio. O Fluminense e o Botafogo já disseram que vão à justiça se eles insistirem em marcar o jogo dessas duas equipes para o dia 22. Eles não aceitam. Eles querem ter o que é correto, né? Porque hoje é dia 16. Quer dizer, hoje é dia 16. Eles querem, daqui a 6 dias, colocarem uma semana os caras para jogar, que eles estão sem treinar, eles não aparecem nos centros de treinamentos, os jogadores do Fluminense, os jogadores do Botafogo. É uma loucura isso.
eles ameaçam ir para a justiça, não para parar o campeonato, mas para que eles não precisem jogar dia 22. Porque tem aquela outra história. Você vai coloca você na tabela, você não aparece, você abandonou a competição, vem aí um caminhão de punições, pelo menos punições previstas pela legislação. Então, o Rio de Janeiro está meio complicado, sem dúvida alguma. Fizeram uma reunião ontem, o Conselho Arbitral, vai ter outra reunião hoje, a partir das 20 horas. Ontem invadiu a madrugada e não chegaram a uma conclusão. Colocaram já alguns jogos para começar, mas dois grandes clubes que merecem respeito, Fluminense e Botafogo, não concordaram. E, a bem da verdade, não é uma postura casuística. Eles estão contra o retorno do futebol de forma precipitada, em momento inadequado, já faz tempo. Eles estão seguindo uma coerência. É isso. Com relação... É uma tristeza o que está acontecendo por lá. É triste mesmo. Ô Flávio, com relação ao Campeonato Carioca, né, Rio, enfim, é tão bagunçada essa questão do Carioca que as pessoas se confundem, o formato do Campeonato Carioca. Agora, Flávio, a gente fala tanto do Fluminense indo à justiça, né, pra subir de divisão. Dessa vez o Fluminense e o Botafogo estão pelo menos com a cabeça em ordem, com a cabeça no lugar, pelo menos vendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro, sabe? Então, eu acho que vale esse aplauso a essas duas equipes, pelo menos nesse momento, Flávio. Só esperando 3 segundinhos para voltar toda a rede Jovem Pan conosco a partir de agora de novo. Quero agradecer todo o pessoal da Jovem Pan News, curtindo também o Esporte em Discussão a partir de agora. Flávio, vamos seguir falando do Campeonato Carioca. Bom, sem dúvida, os dois times têm demonstrado coerência, né? Eles têm mantido essa linha, essa ideia, e é uma coisa muito simples, Fausto. Tem um monte de médico falando, aqueles que a gente respeita e aqueles que a gente não respeita. Os que eu respeito, todos, estão dizendo o seguinte: o Brasil ainda está para atingir o pico, ainda vai aumentar mais, o Brasil está em processo de aceleração de contaminação, está subindo cada dia mais, os números sérios, os números que eu respeito. O Rio de Janeiro, então, nem se fala. Todos os lugares onde tiveram abertura de comércio, uma série de coisas, tiveram que recuar, inclusive no Rio Grande do Sul, que tinha uma pandemia menor, Belo Horizonte, todos os lugares, interior de São Paulo, onde eles abriram as coisas, a contaminação aumentou fortemente. Portanto, não tem o menor sentido. De novo, se era para voltar no pico da pandemia, era melhor não ter parado e jogado antes do pico da pandemia. Porque, realmente, quando não tinha o pico, eles não jogavam. Agora que nós estamos para chegar no pico, só se eles querem bater recorde, né? Que no Brasil, falam muito no Brasil, é melhor disso, mas talvez eles queiram bater o recorde mundial de contaminação, de morte, só se for isso, porque realmente começar a voltar, inclusive o futebol, na hora que não se atingiu o pico, ainda estamos subindo violentamente, é uma coisa de maluco, mas eu não vou me surpreender com nada. E aí, Mauro? O botãozinho, Mauro, por gentileza, o botãozinho. Isso! Um pequeno detalhe. É mais ou menos o que a gente estava falando há pouco, a gente está falando há bastante tempo, cara. É de uma insensibilidade atroz. Não tem nem o que discutir nesse momento. E mais, além da questão da pandemia, tentando falar só na questão mais técnica e científica, que também dá urticária a muitos desses que querem acelerar as coisas, você só pode voltar a jogar a bola em nível profissional depois de, forçando essa barra de 10 a 15 dias. Chegar a um nível bom de desempenho de 30 a 45. Mas antes de 10, 15 dias não dá. Claro que são esportes e países diferentes, mas, por exemplo, a NBA, quando falou que iria voltar, vai dar um prazo de vamos voltar 2 meses. A Liga Alemã, dos 20 dias. A inglesa, por quase todas entre 20 e 25 dias, que não é o ideal, mas já tá bom. Agora, numa terça de madrugada, você falar que vai voltar a jogar quinta-feira, é um absurdo. E mais absurdo ainda pelo que fez o Flamengo, um pouco menos o Vasco, mas muito mais o Flamengo, de voltar antes, até contra um acordo básico de cavalheiros. É inominável. Inominável. Sabe o que me lembrou essa reunião de madrugada? Aquelas que acontecem em Brasília, Mauro. Isso, não, é daquelas, e o nível provavelmente o mesmo.
É triste de ver a situação realmente que o Brasil vive nesse momento, né, gente? Então, tomara que as autoridades do futebol no Rio de Janeiro, o presidente do Flamengo no Rio de Janeiro, o presidente do Vasco da Gama, né, que foram até a Brasília solicitar a volta do futebol, tomara que nesse momento tenha um pouco mais de sensibilidade, ver um pouco o que está acontecendo à sua volta. E não precisa olhar tão longe, não. Se for jogar no Maracanã, é só virar a cabeça, você vai ver o que tem do lado do Maracanã. Então, tomara que... será no Maracanã. Não, sim, mas o Maracanã é um centro ali, Vanderlei, que você olha, você tá ali, tá muito próximo, sabe? Esquece. Enfim, é lamentável o que acontece.